mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken till you take out failure, you take out weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the
Senhor Jesus se levantou diante do trono em meu favor. Eu te louvarei, eu te bendirei. Tu és o Deus da minha vida. Eu te adorarei, sempre te amarei. Tu és o Deus da minha vida. Este é um novo tempo sobre a minha vida. Este é um novo tempo sobre a minha casa. Ó Senhor Jesus se levantou diante do trono em meu favor. Eu te louvarei, eu te bendirei. Tu és o Deus da minha vida. Eu te adorarei, sempre te amarei. Tu és o Deus da minha vida. Quem irá contra o braço forte do Senhor? Se a sua poderosa mão em mim está, quem irá vencer o poder do teu amor? Quem irá contra o braço forte do Senhor? Se a sua poderosa mão em mim está, quem irá vencer o poder do teu amor? Eu te louvarei, eu te bendirei. Tu és o Deus da minha vida. Eu te adorarei, sempre te amarei. Tu és o Deus da minha vida. Boa noite! Esse é um novo tempo. Um tempo diferente, um tempo em que nós somos chamados a louvar a Deus de uma forma diferente. Hoje nós estamos com o nosso culto, com uma transmissão ao vivo aqui, um grande desafio para todos que estão aparecendo. Tá todo mundo nervoso, mas tá tudo bem, menos o Igor que está escondido na salinha da bateria. Ele tá tranquilo. Que bom podermos louvar a Deus e cantar que é um novo tempo, que é um tempo de também nós ouvirmos o que Ele tem a dizer a nós. E eu quero iniciar esse momento de culto lendo lá no Salmo 90, o versículo 2 e 3, que diz assim: Antes de nascerem os montes e de criarem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornarem ao pó, seres humanos. Retornem ao pó, seres humanos. Nós somos pó. É isso que a Bíblia diz. A nossa vida é como uma sombra, que vem e que vai. E hoje, nessa noite de culto, nós vamos falar sobre mais um dilema dessa vida. O tempo. Por isso também o grupo escolheu essa música para iniciar, para falarmos sobre o tempo em que estamos vivendo e sobre como nós lidamos com o tempo na nossa vida. Como você tem administrado o teu tempo no teu dia a dia?
pensando sobre essa série, esse tema, assim, eu falei para o Paulinho, quais são os maiores dilemas da vida? E aí o primeiro que veio foi o que nós falamos semana passada, que era a dor e o sofrimento. E aí a gente começou de pesquisar e pensar, e eu falei, o tempo. Porque o tempo é algo que nós sempre queremos ter mais. Sempre não, porque algumas pessoas, por vezes, querem que o tempo delas acabe. Isso é bem triste. Mas então, como que a gente lida com isso? Com esse tempo que a gente não controla, que às vezes a gente acha que tem de mais, mas na maioria das vezes, a gente pensa que tem de menos. Essa noite nós vamos falar sobre isso, sobre esse grande dilema, que é o tempo. E nós nos reunimos dessa forma, um pouco diferente, conosco aqui no altar, na igreja, vocês nas suas casas, aonde vocês estão, em nome de um Deus que é maravilhoso e que nos reúne dessa forma. De um Deus que é Pai, Criador de todas as coisas, que nos mantém e que controla tudo, que é soberano sobre tudo. De um Filho que deu a sua vida por nós na cruz, em amor. E do Espírito Santo, que hoje nós lembramos a sua vinda, domingo de Pentecostes, que vem nos santificar e nos consolar. Em nome desse trino Deus que nós nos reunimos e nós acolhemos a cada um de vocês que está com a gente nesse momento. Que Deus assim conduza esse momento de culto e que seja de fato palavra de Deus ao nosso coração, ao coração de cada um de nós e ao coração de vocês que participam. Vamos lá? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, vou louvando o teu nome, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Colocar minha fé em ti, caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em ti, não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Deus abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até
coração. Guia-me segurando em minhas mãos, carrega-me quando não posso mais andar, protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. De comunhão, Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. De comunhão, Ó Deus, abre as portas do teu coração para nós, Senhor. Neste momento, Senhor Deus, dessa quarentena, Pai, nessa pandemia, Senhor, é um tempo necessário para nós poder refletir as nossas culpas, as nossas falhas, os nossos erros, Senhor. Cuida, Deus, do nosso ouvir. Cuida, Senhor Deus, da nossa mente, Pai. Cuida dos nossos olhos, Senhor. Cuida, Deus, da nossa boca. Porque Tu sabes, Senhor Deus, o quanto nós falhamos, o quanto nós erramos, Senhor. O quanto nós somos falhos, Pai. Nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Tu sabes o quanto é difícil a nossa mudança, a nossa melhora. Nós queremos acertar, mas quando nós mais queremos acertar, nós ainda erramos, Senhor. Mas nós somos gratos, Senhor Deus, porque nós temos Tu. A Tua presença é real em nossa vida, em nossos corações, que nos enche de fé, de alegria, de esperança. Que a cada dia que se passa nós vamos melhorar, nós vamos mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu entrego cada vida que está nos assistindo, Senhor. Nós sabemos que não é substituível, Senhor, aos nossos cultos presenciais. Mas mesmo assim nós Te pedimos, alcance o coração de cada um que está assistindo, Senhor, esse culto. Em nome de Jesus, amém.
percebi que estou preso por erros que cometi. Participar da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Senhor Deus e Pai, em tua presença, Senhor Jesus, agradecer, Pai, por este momento. Agradecer, Senhor, por mais uma semana, mais um dia que o Senhor nos dá. Vem te pedir, Pai, que Tu possa estar falando conosco, Senhor, através da Daline, Pai. Que Tu possa estar usando Tua serva, Senhor, para estar transmitindo a Sua mensagem para nós, Pai. Em Teu nome, Senhor Jesus, que eu agradeço, Pai. Agradeço, Senhor Jesus, pela palavra que está sendo nos transmitida, Pai. Em Teu nome, Senhor, que eu oro e agradeço. Amém. O tempo, ele é algo que nós não podemos e não conseguimos explicar facilmente com palavras. Que não podemos mudar, mas que parece que está cada vez mais rápido, cada vez mais ágil. Afinal, se tu for pensar, nós estamos finalizando o mês de maio, achando que 2020 ainda nem começou. Não é esse o sentimento que a gente tem? O mês de junho é o mês 6. E amanhã começa junho. Tem uma música que diz assim: hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos. Por vezes é esse o sentimento que a gente tem em relação ao tempo. No início da live, para quem acompanhou, quem não acompanhou depois pode retornar, nós colocamos aí algumas frases de pessoas que responderam a pergunta: o que é o tempo para você? Desde adolescentes até pessoas, digamos assim, lá da terceira idade. E muitos me disseram assim: olha, Daline, eu não sei o que te dizer. Alguns até pegaram cópia do Google, né? Porque era mais fácil do que refletir de fato o que é o tempo para você. E alguns me disseram assim: olha, eu quero ver o que tu vai dizer nessa pregação. E aí eu respondi: eu também quero ver o que eu vou dizer nessa pregação, porque não está nada fácil. Refletir sobre o tempo não é fácil. Quantas e quantas vezes, pensa comigo, você já disse a uma criança: eu não tenho tempo. Ou eu estou cansado demais. Não dá tempo.
Quantas vezes você já disse a um idoso, quando der tempo, aí eu vou te visitar? Quantas vezes você já disse a um amigo, se eu tivesse tempo para te ver, tempo para ir te visitar? Quantas vezes você já pensou, se eu tivesse dedicado mais tempo lá atrás, em outro momento? Semana passada a gente falou sobre a dor, sobre o sofrimento, e a gente trabalhou isso a partir de Jó. E hoje eu quero citar um versículo de Jó. Jó, capítulo 8, versículo 9, é um dos amigos de Jó falando para ele. E lá ele fala assim: pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. E quem já brincou com a sombra quando era criança? Eu adorava fazer isso. Se você vai andando assim perto de uma luz, de um poste de luz, a sombra começa atrás ou na frente, e ela vai andando, né? Não lembro qual dos lados, depende de como é que você está andando também. E ela some, e ela vem e ela some, e ela vem e ela some. Mais ou menos é assim, é a nossa vida. Na escola a gente aprende que a gente nasce, cresce, se reproduz e morre. Esse deveria ser o ciclo da vida. Esse é o tempo que nos foi dado aqui na Terra. Mas uma questão é fato. Enquanto nós reclamamos e nós brigamos com o tempo, ou com a vida, ele vai passando. Ele não para. O tempo não para. Também é tema de uma outra música, muito conhecida. E nesse tempo, pessoas se afastam, amizades são esquecidas, crianças se tornam adultos, nós perdemos nossos idosos, mas não só isso. Nós perdemos também pessoas que tiveram o seu tempo aqui na Terra interrompido, terminado. E nós gostamos muito de barganhar, né? Com as pessoas, até com Deus. A gente acha que a gente pode barganhar com Deus, mas com o tempo a gente não barganha. Por mais que a gente goste de colocar o despertador, eu faço isso. Colocar o despertador assim, eu tenho que acordar às 7, então eu coloco eu tenho que estar de pé às 7, né? Então eu coloco às 6h50, às 6h55, porque daí eu penso, eu tenho mais 5 minutos. Não, se eu colocasse às 7, eu ia ter os mesmos 5 minutos. Mas a gente tenta barganhar com o tempo, para ganhar mais tempo, para ter mais tempo. A gente não pode mudar ele. Na verdade, ele é um presente que nos foi dado. Ele é uma dádiva de Deus. E muitas pessoas responderam isso, que o tempo é um presente. E ele é dado de igual forma. Em que sentido? Se você acordou hoje pela manhã, é porque no dia de ontem você teve 24 horas para viver. Fato. Assim como todas as outras pessoas que estão vivas hoje ganharam 24 horas do dia de ontem. Como foi essas 24 horas, aí é uma outra questão. Mas a quantidade de tempo dada num dia, para todas as pessoas é o mesmo. O jeito que nós administramos e como nós vivemos esse tempo, aí sim, isso é relativo. Isso muda de uma pessoa para outra. Sabemos que o mundo tem corrido demais e que muitas pessoas têm falado, eu não posso, eu não tenho tempo, para mim não dá. Aprender a lidar com o tempo que nós temos é uma façanha que poucos conseguem. E, na minha opinião, cada vez menos. As pessoas têm conseguido lidar com o seu tempo e saber de fato o que são prioridades nas suas vidas. É minha opinião pessoal. Via de regra, a gente vive cada dia, um dia depois do outro, sem refletir, sem pensar na forma como a gente está gastando o tempo. A gente não pensa nas nossas prioridades, a gente só vai vivendo, só vai deixando as coisas acontecerem. E para a gente pensar, então, biblicamente sobre esse texto, eu te convido a abrirmos lá em Eclesiastes. O livro que fala sobre o tempo. O livro de um sábio que refletiu sobre sua vida. Que viveu e que olhou para os seus dias e, de fato, parou, pensou, refletiu e escreveu as suas percepções, as suas conclusões. Eclesiastes, capítulo 1, eu vou ler do 1 ao 11. Diz assim: as palavras do mestre
filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isto é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. E aqueles que ainda virão, tão pouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Talvez você possa ter ficado pensando assim, o que a Daline vai falar com esse texto? Por que ela não usou Eclesiastes 3? Eu não usei Eclesiastes 3 por uma resistência, porque a gente sempre usa Eclesiastes 3 para falar do tempo. Né? Que todas as coisas têm o seu tempo certo. Mas aqui está o início da reflexão de Eclesiastes. O ponto de partida é dado aqui. E quem que escreve Eclesiastes? Salomão. A gente tem por tradição que é Salomão, filho de Davi, rei de Israel, que escreve esse livro. E esta reflexão, esse capítulo 1, e Eclesiastes como um todo, ele é um sentimento que Salomão põe para fora. É as percepções e as conclusões dele, olhando para a vida dele, olhando ao redor, que ele põe para fora através desse livro e através, por exemplo, desse capítulo que é uma poesia, um poema. Gente, Salomão foi muito sábio, muito rico, muito poderoso. Salomão teve mulheres, cavalos, bens, poder. Ele foi o homem que a gente poderia dizer assim, abençoado. Quando a gente vê alguém que está bem na vida, a gente não diz que é um abençoado, que é uma pessoa próspera. Esse era o Salomão. A Bíblia vai dizer que ele se vestiu de todo o esplendor. Que até outros povos e outros reis, como a rainha de Candace, veio para ver a sua sabedoria. Ele pediu sabedoria a Deus e, de fato, era um homem sábio. Um homem que viveu intensamente a sua vida e que chega numa certa altura e fala, que grande inutilidade. Em outra versão vai dizer, ilusão, ilusão, tudo é ilusão. E se a gente for pensar sobre o tempo, algumas pessoas chegaram a essa conclusão. Eu não consigo definir o tempo. A não ser que eu fale assim, que o tempo é sol e chuva, daí é mais fácil definir. Mas o que é o tempo para mim? Como eu lido com o meu tempo? Isso não é tão simples assim. Salomão entendeu que muito nessa vida não faz sentido, olhando para o tempo que ele viveu, para as coisas que ele percebeu, para os acontecimentos ao redor dele, para tudo que ele passou. E quando eu leio Eclesiastes, principalmente esse início, eu penso assim, não como teóloga, como leitora cristã. Eu falei, esse homem está perdido. Chega a dar uma tristeza de pegar e falar, alguém precisa ajudar ele. Ele está desolado. Essa é a impressão que eu tenho, essa é a impressão que eu tive quando eu li Eclesiastes a primeira vez. Mas vamos pular um pouquinho para frente. Lá em Eclesiastes capítulo 12, o verso 13. Durante todo o livro de Eclesiastes, Salomão vai falar de todas as coisas da vida, de como tudo passa, de como tudo é passageiro, de como muitas coisas não fazem sentido, de como não adianta a gente gastar toda a nossa vida no trabalho, no dinheiro. Não adianta.
se não tem uma questão que vai tornar isso tudo, que vai dar a isso tudo sentido. Eclesiastes, capítulo 12, o verso 13 diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Um homem rico, poderoso, sábio, o mais poderoso, o mais grandioso da sua época, ele escreve tudo isso, ele escreve também outros provérbios, e ele chega a dizer assim: olha, depois que eu falei tudo isso para vocês, agora guarda isso aqui que eu vou te dizer, que isso aqui é o mais importante. Tema a Deus e guarde os mandamentos dele, porque isso vai trazer sentido ao tempo que você tem de vida. Porque lá no texto que eu li antes, Salomão ele mostra, ou ele reflete sobre como a gente é passageiro e como por vezes a gente se preocupa com coisas que de fato não fazem sentido. Eu vi esses dias um vídeo, era uma pesquisa assim de rua, onde eles pegavam imagens de pessoas que foram famosas algumas décadas atrás, tipo década de 60, 70, e mostraram para pessoas de 20 e 30 anos, né? Pessoas super famosas, que fizeram toda a diferença na sua época. Eles mostravam as fotos e as pessoas, não, eu não sei quem é. Não faço ideia de quem seja. O que eles queriam dizer? Até as memórias de pessoas que foram super famosas se apagam com o tempo. E é isso que Salomão está dizendo aqui. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. E ele diz: ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tão pouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. É fato que a gente pode ser esquecido. Por um tempo a gente vai ser lembrado, mas não é talvez com esse legado aqui na terra que nós temos que nos preocupar, e sim com o nosso tempo como dádiva de Deus e com o que nós temos feito com esse tempo que Deus nos dá. A conclusão de Salomão, no capítulo 3, é que também há tempo para tudo nessa vida. Ele entende que para cada coisa, tanto para a dor e para o sofrimento, como para a alegria, para o choro, para o sorriso, para todas as coisas ao seu tempo. Se você ler o capítulo 3, você vai ver que Salomão fala sobre isso. Mas que esse tempo que nós temos só faz sentido quando Deus está no centro dele. Quando Deus está no comando dele. Porque se o tempo é uma dádiva de Deus, nós não vamos usar ele segundo a nossa vontade. Mas o chamado é para usarmos segundo a vontade de Deus. Para que de fato você chegue em dado momento da tua vida, ao final da tua vida, e fale assim: isso fez todo sentido. Porque agora o meu tempo só está começando. Eu não sei quem de vocês já assistiu, mas existe um filme do teólogo Dietrich Bonhoeffer. E foi um teólogo alemão que viveu na Segunda Guerra Mundial. E por interrupções que eles queriam fazer ao nazismo, ele é sentenciado à morte poucos dias antes de Hitler ser tirado do poder. E em dado momento do filme, quando ele é levado para a morte, a pessoa que vai, então, tirar a vida dele fala: é o fim. E aí o Bonhoeffer, caminhando para sua morte, ele fala: não, é apenas o começo. E esse é o tempo que Deus tem para cada um de nós. Mas vamos voltar um pouco. Eu te pergunto agora, do que vale acumular riquezas? Do que vale fazer cada fim de semana um novo churrasco? Do que vale uma nova festa? Sempre, sempre de novo. Do que valem os momentos de felicidade? Se esses momentos passam, e se o tempo passa, e isso se acaba. Como que a gente lida com isso? Não adianta ser importante, não adianta se lamentar, não adianta ficar murmurando nas redes sociais, porque enquanto isso o tempo continua a passar. A gente não vai parar ele. Entende? Por mais que a gente queira barganhar com o tempo. Esse poder a gente não tem. Graças a Deus por isso.
Fica uma pergunta para você. Ao final disso tudo, ao final da tua vida, qual será a sua conclusão? Eu desperdicei o meu tempo? Ou eu nunca tive tempo? Ou ainda, o tempo passou rápido demais? Ou eu queria ter mais tempo? Não é você que decide o tempo que você tem, mas é você que sabe como administrar o seu tempo. É você que decide o que você vai fazer com o tempo que lhe foi dado. As tuas prioridades é você que estabelece. Você tem pensado sobre isso? Você chegou a refletir já sobre isso, assim, como que eu tenho usado o tempo da minha vida? A cada dia, a cada semana, nesse ano, que nem começou ainda e a gente já está quase em junho? Você já perguntou para Deus como usar o seu tempo para fazer a vontade dEle? O tempo que você tem pode acabar a qualquer instante. E nós sabemos disso. Por mais que a gente não gosta de falar sobre isso, por mais que a gente não gosta de pensar sobre isso, isso é fato. O nosso tempo aqui pode acabar a qualquer instante. Mas isso não deve gerar medo, isso não deve gerar angústia, mas gratidão pelo tempo vivido e sabedoria diante do tempo que você ainda tem, que você tem agora. Uma outra questão importante enquanto eu estava elaborando essa pregação, você já perguntou como é que funciona o tempo para Deus? A gente muitas vezes fala, tudo no tempo de Deus, o tempo de Deus, mas o que é o tempo de Deus? Quando a gente assiste Nárnia, as Crônicas de Nárnia, para quem não sabe, as Crônicas de Nárnia, os livros são escritos por um autor cristão, eles têm sim um fundo cristão. Quando os personagens entram no guarda-roupa, eles vivem um tempo diferente. Eles passam dias, meses lá em Nárnia, e quando eles voltam para fora do guarda-roupa, passou só poucos segundos ali. O que o autor quer ilustrar com isso? Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, e nos Salmos também fala disso, diz assim: não se esqueçam disto, amados, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para nós que estamos presos ao tempo e não podemos adicionar nada nele, nem tirar nada dele, o tempo é um absoluto. Ele é absoluto sobre a nossa vida. É 24 horas por dia, 7 dias na semana, não tem mais o que fazer. Mas para Deus não. Para Deus o tempo é relativo. Afinal de contas, Deus não está preso nesse tempo. Ele está acima do tempo. E aí eu vou descrever agora uma imagem que eu tenho, assim, na minha mente, para ver se te ajuda. Imaginem o globo terrestre, né? A Terra, redonda, e Deus olhando de fora. Deus, ele consegue, ele está fora desse tempo. Para ele, por exemplo, não tem noite nem dia, não tem 5 horas da manhã e 6 horas da tarde. O tempo é como se ele estivesse preso ao globo terrestre. E ele está fora dessa realidade. Por quê? Porque Deus é eterno. Vocês já viram naqueles filmes quando eles giram assim a Terra e parece que volta no tempo? Deus também está no passado, no presente e no futuro. Ele não está preso nem a esses tempos. Deus é eterno e na sua eternidade, o tempo para ele é algo que é relativo. Um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. A gente não consegue compreender porque a gente está de fato presos sobre o tempo. A gente vive nisso. Escurece, amanhece, o tempo passa, a gente envelhece. É assim que funciona. Mas para Deus não. Por isso que o tempo de Deus é tão diferente do nosso. Mais diferente do que a gente possa imaginar. E Deus é Senhor sobre o tempo. Assim como Ele é sobre todas as outras coisas, Ele é Senhor sobre o tempo. O tempo, ele pode se tornar para nós, ou ele pode ser para nós um dilema, como nós estamos falando hoje nessa série. Ele é um dilema, ele é uma ameaça se nós não temos esperança.
Uma ameaça porque ele simplesmente passa, ele não tem pausa, ele não diminui a velocidade, ele vai. E como muitos têm dito, e eu já falei, a gente pode dizer ou achar que ele está passando cada vez mais rápido. Mas ele não é uma ameaça. O tempo, ele é um presente, ele é uma dádiva de Deus dada a nós. Só que ele é interrompido porque nós morremos. E por que morremos? Por consequência do pecado. Mas qual que é o tempo que Deus tem para nós? Qual que é o tempo que Deus planejou para nós? Todo o tempo do mundo, digamos assim. A eternidade. Esse é o plano de Deus. Na imagem do globo, se Deus está fora olhando nós, olhando a humanidade presa no tempo, ele adentra esse tempo, esse globo, em Jesus Cristo. É o amor que adentra o tempo e muda toda essa história. E quebra esse absoluto do tempo sobre a nossa vida. Porque o tempo passa, nós somos sombra, somos pó, sim. Mas de fato isso não é palavra final sobre as nossas vidas. No filme que nós recomendamos assistir na semana passada, o filme Beleza Oculta, o personagem principal, ele em dado momento tem uma discussão com o tempo. E nessa discussão aparece uma frase, que é assim: tempo, dizem que você cura todas as feridas. É o que muitas pessoas falam, né? Ah, o tempo cura todas as feridas. Mas não é isso que o personagem está sentindo. E continua. Mas não dizem como você destrói tudo de bom no mundo. Como você transforma beleza em cinzas. Está aqui. Palavra de alguém que não tinha mais esperança. Palavra de alguém que se deparou com o tempo como uma grande ameaça que destruiu a vida dele, com a perca de uma filha. Queridos, o tempo pode ser sim um dilema hoje, e ele pode ser uma angústia para quem vive os seus dias sem querer pensar no amanhã, sem querer buscar esse verdadeiro amor que invadiu o tempo. O tempo é um dilema, é uma angústia, é um medo para quem vive os seus dias longe do Senhor, do tempo. O tempo é um dilema para aqueles que têm medo da morte e que sempre querem mais tempo e mais tempo. O tempo é um dilema para o pai que só vê o filho à noite dormindo. O tempo é um dilema para o jovem que precisa decidir o que vai fazer da vida. O tempo é um dilema para a mulher que se preocupa e se angustia com as rugas que surgem no seu rosto. O tempo é um dilema para a criança que quer crescer logo e ser logo uma adulta. Mas o tempo é uma dádiva maravilhosa para quem sabe que Deus nos deu todo o tempo, através do seu Filho, através da eternidade. O tempo é uma alegria e não um medo para quem sabe que o filho está bem, que está dormindo sim, mas que chega do lado do filho e pode dizer, eu te amo. Que dá um beijo de boa noite, mesmo que ele já está adormecido. O tempo é uma alegria e uma dádiva para quem olha para a morte e diz, morrer é lucro? Viver é Cristo e morrer é lucro. Foi o que Paulo disse. Não é fácil. Eu não sei se eu conseguiria dizer isso diante da morte. Mas foi o que Paulo disse. Porque morrer é só estar ainda mais perto de Cristo e da eternidade com Ele. O tempo é uma felicidade para quem olha as suas rugas e diz, quanto tempo eu já vivi, o quanto eu já experimentei. Para quem olha as rugas no rosto e diz, Deus já me deu um tempo maravilhoso aqui na terra. O tempo é lindo para a criança que se balança até cansar e brinca até anoitecer. O tempo é maravilhoso para quem descobriu esse amor que invadiu o tempo, que invade as nossas vidas, no novo tempo
que Ele tem para nós. Hoje é um novo tempo. Hoje é um tempo oportuno de também entregar as nossas vidas a esse amor, a Jesus Cristo, que morrendo na cruz, iniciou o tempo eterno para cada um de nós, a eternidade. Jesus fez parte desse tempo e se a gente for pensar até sobre a biografia de Jesus, sobre a história dele, a gente pode dizer que ele teve pouco tempo. Porque Jesus morreu com 33 anos. Se fosse hoje, as pessoas diriam assim, tinha toda a vida pela frente. Não é isso que nós dizemos? Mas não. Jesus, ele veio, ele ensinou o que tinha que ensinar, falou o que tinha que falar, caminhou com quem precisava caminhar. E morreu na cruz. Só que esse não foi o tempo do fim para ele. Não foi o tempo que terminou com a vida dele. Porque ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele vive e ele reina. Deus não está sujeito ao tempo, ele não se preocupa com horas, com dias, porque ele é eterno. E ele nos diz para parar de se preocupar tanto assim com o tempo e passar a viver a dádiva que ele nos dá. Eu quero ler ainda 1 Pedro, capítulo 5. Se vocês querem acompanhar, 1 Pedro, capítulo 5, o versículo 10. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. O Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Aqui Pedro está falando sobre um contexto de perseguição nesse tempo sofrido. Mas a gente sabe também que se aqui, o nosso tempo, ele é guardado de fato assim como Salomão disse em Eclesiastes. Se nós usamos o nosso tempo e a nossa vida e dedicamos ele a guardar os mandamentos e a servir a Cristo, o tempo não é palavra final sobre a nossa vida, assim como a morte não é. Assim como a dor e o sofrimento não são. São dilemas que por vezes nos causam muitas perguntas? Sim, de fato são. Isso não precisa nos assustar, isso não precisa dar medo, isso não precisa nos angustiar. A gente simplesmente leva isso diante de Jesus, na cruz. E para ir finalizando, eu queria compartilhar algo com vocês. Eu e o meu esposo, o Paulinho, a gente já se mudou umas 4 ou 5 vezes em 4 anos de casamento. E sempre é muito difícil quando a gente tem que se despedir das pessoas, né? E uma das lembranças de uma das despedidas eu nunca vou me esquecer, porque eu sempre falo lá de novo. E foi a melhor despedida que eu tive. Foi quando eu fui dar tchau para um colega lá de Arabutã, Santa Catarina. E eu estava chorando muito, 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 porque eu não queria ir embora. Porque eles eram muito especiais para a gente amou muito ficar lá durante 6 meses. E aí ele me abraçou e ele disse assim, tchau, Daline. E se a gente não se vê mais aqui, a gente se encontra no lado direito da árvore da vida. O que ele quis dizer com isso? E eu falei, para Mateus. Ele falou assim, não, Daline, é sério? Se a gente não se vê mais aqui, o primeiro que chegar lá, espera o outro, no lado direito, bem pertinho do caule, da árvore da vida. E aquelas palavras ficaram assim no meu coração. E eu sempre falo de novo e de novo. Mateus, esses dias eu tinha esquecido o lado. Eu falei, Mateus, é o esquerdo ou o direito? Ele falou, Daline, o direito. E não é uma brincadeira, é uma verdade. Porque nós somos amigos à distância, eles moram em Santa Catarina. E quando ele me falou isso, eu entendi que é muito difícil mesmo ter que se despedir de pessoas e ver que o tempo para alguns terminou. Mas, gente, não é um falso consolo e não é uma alienação afirmar isso. É fato. A gente vai se reencontrar. Aqueles que creem em Jesus Cristo têm
vida eterna. E esse é o tempo principal que nós precisamos ter em mente. É sobre esse tempo que a igreja deve orar, é desse tempo que a igreja deve pedir. Ora vem, Senhor Jesus. Vem com o teu tempo eterno. Vem e se faz presente na minha vida. E para finalizar, então, eu quero deixar aqui 2 questões. O tempo aqui, de fato, é curto. Vamos aprender a administrá-lo com sabedoria, segundo a vontade de Deus. Usa o teu tempo para honrar e glorificar a Deus. Que o teu tempo seja bem administrado e que Deus esteja no centro dessa administração. E outra questão, quando o nosso tempo acabar, que nós possamos nos reencontrar no tempo do Senhor, que é eterno e que é para sempre. Que vocês possam de fato se fortalecer nisso e que Deus possa falar ao coração de vocês. Quero convidar o louvor para ir retornando aos poucos. Uma outra questão ainda, para finalizar. Às vezes a gente pensa, como o tempo de tal pessoa foi tão curto, ou como de outra foi tão longo. É uma dádiva poder chegar aos cabelos brancos, à velhice, aos 60, 70, 80, 90, 100 anos. É sim, mas também é uma dádiva cada segundo que Deus te dá de vida. Em relação ao tempo, vamos parar de murmurar e de reclamar e vamos começar a agradecer e a glorificar. Que assim seja. Amém. Não me sinto só, pois sua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, pois sua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Agora eu posso dizer tudo o que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo o que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve.
obedecer. Sou filho. Num mundo onde a ansiedade é um dos males que tem afligido muitas e muitas pessoas, quando a gente canta e diz porque o teu jugo é suave e o teu fardo é leve, Jesus ele diz pra gente: lança a tua ansiedade sobre mim, igreja. Filho, eu tô aqui, lança a tua ansiedade e joga sobre mim, porque eu carrego ela por você. Deus não quer que você carregue a tua ansiedade. A gente não sabe lidar com o tempo porque a gente sempre pensa no amanhã e no amanhã, e a gente quer fazer tudo pelas nossas próprias forças e com as nossas mãos. E a gente vai adoecer, porque nós não fomos feitos para isso. Nós somos feitos para confiar e entregar tudo ao nosso Criador. Por isso eu quero chamar agora a termos um momento de oração e entregar também todas as nossas ansiedades, o nosso medo e o nosso tempo nas mãos de Deus. Senhor, obrigada, Pai, por esse momento de palavra. Obrigada, Senhor, pelo tempo que Tu deu a cada um de nós. Obrigada, Senhor, pelas pessoas que reservaram esse tempo também nessa noite para se aquietar e para ouvir a Tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo tempo de vida. Obrigada, Pai, pelo tempo de cada criança da comunidade, de cada jovem, de cada adulto e dos idosos, Pai. Obrigada, Senhor, pelo tempo de vida até hoje e pelo tempo que o Senhor tem para nós, que é a eternidade. Obrigada, Senhor Deus, pelo Teu imenso amor que invadiu o mundo e que nos trouxe nova vida, esperança e paz. Senhor, ouve o coração de cada pessoa nesse momento. Pai, Tu sabe tudo aquilo que nos inquieta, que nos incomoda, que nos tira a paz. Senhor, acolhe aqueles que hoje estão, Senhor, de cama, que estão doentes, que estão isolados pelo coronavírus. Senhor, acolhe e abraça as pessoas que agora estão em choro, Senhor, em lágrimas, porque talvez perderam pessoas que tiveram o tempo finalizado aqui na terra. Senhor, que nós também possamos ser abraços, mesmo que à distância, para as pessoas que necessitam da esperança que vem de Ti. Ensina-nos, ó Deus, a administrar o nosso tempo para a Tua honra e para a Tua glória. Ensina-nos, ó Deus, assim como Salomão, a olhar para a nossa vida e a concluir que devemos temer a Ti e guardar os Teus mandamentos. Viver a cada dia, a cada tempo, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Obrigada por esse momento de culto, Pai. Obrigada por cada vida, Senhor, que está participando desse culto. Nós Te louvamos por tudo, Senhor, pelo tempo e pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Dos montes correm para o mar, Teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cor entrar. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te.
peixes correm para o mar. Teus rios de amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exultar e de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Cantarei teu amor pra Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabes viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus.
Obrigado ao pessoal do grupo de louvor que está aqui hoje, ao Igor que está escondido na bateria. Se você quiser vir aqui junto agora, Igor, para a gente também ter agora ainda uma palavra de bênção. Obrigada a todos vocês que estiveram com a gente na live. Espero que vocês de fato possam refletir sobre o tempo das suas vidas. E que Deus seja o centro do teu tempo, da tua vida. Que Ele seja o primeiro e o único. Ficamos assim, com a bênção de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor cuide do teu caminhar, dos teus passos e de cada dia da tua vida. Que o teu tempo seja dedicado a louvar e a glorificar a Deus. E que você possa servi-lo aonde você estiver. Que assim você fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E que o Espírito Santo o acompanhe, o santifique e o console todos os dias da sua vida. Que você tenha uma abençoada semana, com muita paz e com um tempo precioso com Deus, com as pessoas que Deus colocou ao teu redor e também com a tua família de fé, com a igreja. Obrigada para vocês, obrigada a todos que acompanharam e a gente se encontra no nosso próximo culto. Até lá!